Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e ontem, no dia 20, eu gravei um vídeo dizendo para vocês que a situação de Bolsonaro havia se complicado e muito no dia 19. Por quê? Porque o TSE acatou ali um pedido que pede para que ele seja investigado por abuso de poder político e econômico, e eu disse que se trata de fatos em que dificilmente Bolsonaro vai escapar de ficar inelegível. E agora, no dia 21, eu gravo um vídeo dizendo que no dia 20, Bolsonaro se complicou ainda mais agora por outras questões, porque estão chamando, uma matéria do Metrópolis trouxe, eu vou trazer detalhes com vocês, o que estão chamando de rachadinha do Planalto. Caixa 2, que teria sido operado pelo braço direito de Bolsonaro, ajudante de ordens, alguém que paga as contas de Bolsonaro, e isso aí poderia, inclusive, esse Caixa 2, ter alimentado os atos do dia 8. E ele diz que se for para ser preso, se tiver algum pedido de prisão, não vai voltar ao Brasil. Olha, realmente a situação está se desenrolando mais rápido, porque muita gente pensa. Vou tratar sobre tudo isso, mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou no canal, não está inscrito ainda. Se puder, se inscreva. Nós alcançamos a marca de 113 mil inscritos. Muito obrigado, e quem puder, nos ajude deixando o like se gostar do vídeo. Se não gostar, faz parte, manda um dislike. Comenta, compartilha, tudo isso é muito importante para o nosso canal chegarem mais pessoas que lutam por um Brasil melhor. Pessoal, então é o seguinte, começando aqui com o que diz a coluna de Guilherme Amado do dia 21 de janeiro de 2023. Jair Bolsonaro já avisou a interlocutores próximos que não voltará ao Brasil se sua prisão for decretada. Aí esses interlocutores certamente vão lá e vazam a notícia para os jornalistas com alguma intenção, algum interesse. O ex-presidente estuda diferentes possibilidades de países em que teria que se asilar, mas já foi informado por conselheiros próximos de que não poderia ficar nos Estados Unidos. Ainda mais lembrando que os Estados Unidos com o Biden, pode também criar alguma dificuldade, enfim, para o Bolsonaro, já que alguns congressistas estão vendo a possibilidade do FBI passar a investigar Bolsonaro caso seja comprovado que ele, dos Estados Unidos, teria participado de alguma forma dos atos no dia 8, atos considerados por muito como terrorismo nos Estados Unidos, mesmo Bolsonaro não tendo feito nada com os Estados Unidos, mas estando em território solo norte-americano, isso poderia então ser motivo do FBI entrar, que é a Polícia Federal dos Estados Unidos, entrar na investigação. E aqui a matéria vai trazer também que a Itália tampouco seria um destino seguro, e muitos especulam que Bolsonaro pode parar em algum país do Oriente Médio. E a coluna do Metrópolis também diz que Bolsonaro já disse que, se um dia for decretada a sua prisão, receberia os policiais a tiros. Abre aspas para o que ele disse certa vez a um ministro do STF: a tiro para matar. Eu, sinceramente, não lembro disso aqui ter sido divulgado e fiquei pensando, será que Roberto Jefferson, bolsonarista, teria se inspirado em Jair Bolsonaro ao receber a PF na sua casa com tiros de fuzil e também arremessando ali, explodindo granadas, e Roberto Jefferson que está preso. Sobre a viagem de Bolsonaro para os Estados Unidos, vale lembrar que muitos bolsonaristas já encaram isso como algo vergonhoso, sair antes de terminar o mandato, abandonar os seus apoiadores, vários deles agora estão presos nesse momento, enquanto o mito, que já não é mais mito para muita gente, curte a vida numa boa nos Estados Unidos. Mas a notícia que sacudiu o meio político no dia 20 é sobre o tenente-coronel do Exército, Mauro César Barbosa Cid, conhecido como Coronel Cid, que se tornou um personagem relevante em investigações da PF por ordem do STF. Segundo reportagem publicada pelo portal Metrópolis, investigações apontaram que o militar estaria envolvido com o gerenciamento de uma espécie de Caixa 2 dentro do Palácio do Planalto, durante a gestão do ex-presidente Bolsonaro. E assim, para quem tá, mas William, será que ele é alguém tão próximo assim a Jair Bolsonaro e tal? O militar, vejam bem, compartilhava da intimidade do então presidente, além de acompanhá-lo em tempo quase integral, dentro e fora dos palácios. Cid era o guardião do telefone celular de Bolsonaro, vejam bem. Atendia ligações e respondia mensagens em nome dele. Só faço aqui uma pausa, porque é um presidente da República, você tem que ter esse tipo de ajudante. Não é só o Bolsonaro, Lula certamente tem alguém que fica com o telefone, enfim, observando, respondendo eventuais mensagens, talvez está numa reunião, um ministro manda uma mensagem, tem alguma coisa urgente acontecendo, então sim, pode ser, isso aqui é normal, não tem nada demais Bolsonaro ter alguém
com esse tipo de preocupação. O Cid também cuidava de tarefas comezinhas do dia a dia, da família. Pagar as contas era uma delas. E esse é um dos pontos mais sensíveis do caso. Aqui também, né, certamente todo ex-presidente atual tem essas pessoas que ficam responsáveis. Não dá para imaginar que o próprio presidente vai ficar pagando despesa aqui e ali. Então é normal ter esse tipo de ajuda. E aí você coloca alguém que é de sua extrema confiança para estar com seu telefone, para responder em seu nome alguma mensagem, para pagar contas vinculadas às despesas em torno do presidente, com cartão corporativo. Cartão corporativo tá dando o que falar, hein? Porque primeiro foi revelado que ele teria gasto 27 milhões. E aí Lula gastou mais de 50 no primeiro mandato. E aí alguns bolsonaristas ficaram, o presidente economizou mesmo. E eu alertei aqui no vídeo que eu fiz sobre o assunto de que aqueles dados eram apenas dados assim divulgados, né, de uma forma ainda pouco confiável, porque muitos apontavam que só nos 2 primeiros anos os gastos têm ultrapassado 22. Então como é que vai ser 22 nos 2 primeiros anos e 27 no total dos 4 anos? Então agora o dado foi atualizado e dá 75 milhões e tem muitos gastos extremamente suspeitos. Eu espero que tudo seja muito bem apurado, porque quando a gente fala que tem que ser apurado para punir, seja quem for, é para evitar que esse tipo de prática fique normalizado na sociedade e que outros continuem repetindo. Para mim não me interessa, mas o Lula também errou, que se puna todo mundo que tiver que ser punido. E de forma severa se for o caso. Porque senão vira o país da impunidade. Então a punição ela tem um caráter também de educar, né, para o futuro. Opa, não faça isso porque lá atrás foi feito, é punido. Agora se não acontece nada, vira a casa da mãe Joana, como o Brasil na verdade já está. Não é de hoje. De acordo com o Metrópolis, a investigação descobriu um suposto Caixa 2 que era alimentado por saques feitos a partir de cartões corporativos da presidência e de transações oriundas de militares lotados em quartéis das Forças Armadas. Com dinheiro proveniente desse caixa informal, a PF encontrou pagamentos de faturas, vejam bem, de um cartão de crédito que estava em nome de uma amiga próxima à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. As despesas também seriam de Michele. Meu Deus do céu, onde é que tá chegando? E o Jair Bolsonaro foi indagado, vou deixar o link aqui que ele responde ali, algumas repetindo a mesma resposta para várias perguntas diferentes. E aí a pergunta foi, por que a primeira-dama Michele Bolsonaro usava um cartão de crédito de uma amiga? Bolsonaro, sim, ele nem negou, ele admitiu que ela usa e disse o seguinte, a primeira-dama utilizou o cartão adicional de uma amiga de longa data. A utilização, vejam bem, se deu porque a Michele não possuía limites de créditos disponíveis. A última utilização, segundo Bolsonaro, foi em julho de 2021, cuja fatura resultou em R$ 408,03. Tenha santa paciência. Como é que alguém como Michele Bolsonaro não tem limite disponível para uma compra, uma fatura de menos de R$ 500? Aí Bolsonaro cita essa última, mas e as demais? Quanto teria sido pago de despesa pessoal da Michele com dinheiro público, oriundo, certamente, como tudo está apontando aqui, dinheiro de Caixa 2, talvez ali finge que contrata uma despesa com algum estabelecimento parceiro, paga paga para ele, depois pega parte de volta, e essa parte que pega de volta vai alimentando o Caixa 2 para pagar a despesa pessoal da Michele e também como está sendo investigado, para bancar esses atos do dia 8 e outros mais. Então tem coisa gravíssima. Aqui continua dizendo que as investigações ocorreram após o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizar quebras de sigilos nas operações realizadas pelo tenente-coronel, que mostraram que parte dos saques era feita em uma agência bancária localizada dentro do Palácio do Planalto. Que facilidade, hein? Tem lá a agência dentro, então fica bem tranquilo. O Caixa 2 funcionava de forma parecida ao caso das rachadinhas envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente. Em ambas as situações, as investigações apontam para pagamentos em espécie e uso de funcionários de confiança nas operações. Então, o que muitos apontam é que Bolsonaro, como presidente, apenas repetiu aquilo que muitos apontam, vamos ser bem cuidadosos aqui nas palavras, como deputado federal, já que Flávio, inclusive o Queiroz foi preso, aí foi solto pelo STF, e Bolsonaro não reclama que o STF anulou as provas obtidas no caso Flávio Bolsonaro. E aí o Queiroz estava preso, saiu, virou candidato agora também. Bolsonaro não reclama disso, porque o STF agora é parceiro. Só reclama quando o STF faz alguma coisa que desagrada os interesses do presidente, do ex-presidente. Então esse é o ponto.
Então, ali, o que era? O Flávio era acusado, vamos usar esse termo aqui, de contratar funcionários fantasmas que não trabalhavam, mas recebiam e devolviam parte do salário para o Flávio. Jair também é acusado da mesmíssima coisa. O Flávio deve ter aprendido com o pai. E aí outros até trabalhavam, mas não recebiam tudo. Trabalhava, recebia tipo, opa, 10 mil foi pago aqui pelos cofres públicos. Aí você devolve 5, porque 5 para você tá bom, 5 para mim. Eu tinha funcionário que trabalhava na casa de Bolsonaro lá no Rio de Janeiro, que não estava a serviço, né, dos interesses de um deputado federal, mas aí era pago com dinheiro como se fosse assessor parlamentar. Então essas coisas miúdas, daqui a pouco o bolsonarista fala assim, mas pelo menos roubou pouco, Lula roubou mais. A questão não é essa, eu quero que seja investigado, eu não fico aqui fazendo acusação antecipada, mas a gente não pode passar pano para esse tipo de coisa e ver bolsonarista querendo, né, jogar o Lula na história para ver quem que foi agora pior, menos pior. É chocante, é medíocre. Então eu espero que seja apurado, inclusive, né, tem aqui conversas do Coronel Cid sendo apuradas, conversas com Bolsonaro, áudios já circulando. Então eu acho que isso aqui pode complicar ainda mais a situação de Bolsonaro, que já está por demais complicada, e cá entre nós, ele procurou, né? É alguém que, enfim, tem essa prática que é apontada como ilícita, sem falar gastos superfaturados de gasolina que o Ciro Gomes apontou na campanha já de 2018. Pega aí o extrato do Bolsonaro, o comprovante, é público. Gastava X mil reais a mais do que outros deputados, abastecendo em um Rio de Janeiro, quando ele trabalhava lá, o gabinete era em Brasília. Mas é que também no Rio ele ia lá e circulava enquanto deputado. Mas por que o gasto, o pagamento era praticamente tudo no Rio de Janeiro e não em Brasília? Então tem muita coisa estranha, não é de hoje. Mas a boa parte da imprensa fez vista grossa, deixou por isso mesmo. E agora começa a surgir tudo isso, né, de Bolsonaro na presidência. E vamos ver se esse suposto Caixa 2, suposta rachadinha, vai dar em alguma coisa. Não vai ser como o caso do Flávio Bolsonaro, em que às vezes param nulidades aqui e ali, que depois o STF entende que o caso tem que ser arquivado por conta disso e daquilo. Então, vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer, e qualquer novidade eu trago para vocês no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.